Senhor Jesus Cristo, ele veio nesse mundo para resgatar, restaurar tudo o que o Adão perdeu. Perder, ganhar, trazer de volta o que o outro perdeu, não é uma missão fácil. Perder não é tão difícil, mas o trazer de volta o que está perdido, que é a missão mais terrível, porque tem que passar por humilhação, desprezo, para poder trazer de volta. Como aquele pai, ou melhor, como aquele homem que tinha um diamante na sua mão, e aí, conversando com o companheiro, e não percebeu uma pedra na estrada, tropeçou, e o diamante saiu da mão dele e caiu numa fossa. E quando o diamante caiu na fossa, o amigo falou: perdeu a diamante. Ele disse: eu perdi. Mas ela está aí dentro dessa fossa. E eu vou resgatar ela. Mas como? O senhor com essa camisa branca, limpa, vai em busca do seu diamante? Falou: sim. Regaçando a manga da camisa, enfiou a mão naquele estrume e pegou a diamante e disse: aqui está. Ele perdeu, mas restaurou, trouxe de volta. Não é o quadro de Adão jogando o mundo nas trevas, nas enfermidades? Não é o que Adão fez? No seu tropeço, deixou que o mundo caísse dentro da perdição? E Jesus desceu a esse mundo como o braço direito de Deus para trazer de volta tudo que Adão perdeu. O primeiro Adão perdeu tudo. O segundo Adão restaurou o que o primeiro Adão perdeu. Por isso que Paulo disse aos Romanos: o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida. O primeiro Adão trouxe tristeza e angústia ao mundo. O segundo Adão trouxe alegria e trouxe a paz. Há um primeiro Adão jogando tudo por terra, mas há um segundo Adão trazendo tudo de volta. Percas. Perder. E nós não perdemos também? Perdemos tempo, perdemos às vezes a saúde, podemos correr o risco de perder até a vida eterna e perder o Espírito Santo, como Sansão perdeu. Vamos falar de percas. Israel perde 7 coisas importantes. Marca aí no seu caderno, você do rádio e da internet que está ouvindo, as 7 percas de Israel. 7 percas de Israel. Primeira perca que Israel teve foi quando eles perderam José. Abraão, Isaque e Jacó, esses 3 homens
andaram ombro a ombro. Abraão, simbolizando a fé, Isaque o amor e Jacó a graça. Mas Jacó teve 12 filhos e José era o 11. E os seus irmãos não gostavam de José. Benjamim ainda não tinha nascido. Era 10 irmãos que não gostavam de José. E por não gostar de José, eles venderam José. E José foi parar no Egito, aonde ele se tornou um governante. Mas aquela missão de José governar no Egito era para ser cumprida na sua casa, porque é ali que ele nasceu e ali que estava seu pai, sua mãe, seus irmãos. Era ali que tinha que cumprir a visão de José que ele teve como um governante. Mas os seus irmãos não quis. Seus irmãos o vendeu. Seus irmãos jogou ele num poço sem água. Em seguida vendeu ele aos ismaelitas e José se tornou um escravo. Foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele foi para as masmorras e dali ele saiu para ser um governante. E ele governou, enchendo o celeiro de Faraó de trigo. Por 7 anos plantou para sustentar 7 anos de miséria que atingiu o mundo. E o mundo inteiro se inclinou a José, buscando trigo, comida para poder se salvar. Seus irmãos não escapou da fome. A fome atingiu também aonde os seus irmãos estavam. E eles, com fome, tiveram que descer ao Egito em busca de comida. E lá encontra José, o seu irmão, que eles tinham vendido, que eles não queriam. Agora, precisava de José para dar alimento para eles. Foi ali que Israel perdeu a bênção. Eles perderam as bênçãos. E a bênção era José. Quando eles venderam José, ele estava vendendo a bênção. Quando eles mandaram José embora do seu lar, ele estava mandando embora a bênção. O que era para Israel estava no Egito, porque eles não quiseram José, mas Faraó quis. Alguém sempre quer aquilo que você não quer. Se você não quer o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, há alguém que quer, e esse alguém sou eu. Se você não quer o William Branham como um profeta, se você não quer, eu quero. Sempre há alguém que quer o que Deus está fazendo. Ninguém queria Jesus, mas houve uma samaritana, houve uma Maria Madalena que queria Jesus. Se você não quer, tem quem quer. Se você não quer o céu, há quem quer céu. Se você não quer a igreja, há aquele que quer a igreja. Se você não quer ser um cristão, uma cristã, há aquele que deseja ser um cristão ardentemente. O que os irmãos de José não quis, Faraó quis. E por 400 anos, Israel sofreu no Egito. E disse ao irmão Branham que aquele 400 anos de sofrimento foi o preço que eles pagaram por vender José. Eles não quiseram José. Por isso, por 400 anos, eles sofreram açoite de Faraó. Eles sofreram. Seus filhos morriam de nenê.
os nenezinhos homem morria, comido por crocodilos, tudo isso por vender José. Oh, que preço caro que eles pagaram por vender José. O irmão Brana disse, eles não perderam o pacto, mas perderam a bênção. Israel perdeu a bênção quando vendeu José. E você perde a bênção quando você manda embora Jesus, porque José é um tipo de Jesus. E quando você manda Jesus embora do seu lar, quando você manda Jesus embora da sua vida, fazendo o que os irmãos de José fez para ele, nessa hora você perde a bênção, como os irmãos de José perdeu. E você tem que pagar o preço que Israel pagou, ser açoitado, ser escravo e perca de filhos. Perca de filho para crocodilo. Tudo isso aconteceu por eles vender José. E quanto pai, quanta mãe não está perdendo os filhos para os crocodilos, porque tem tirado do lar Jesus, tem mandado embora Jesus, tem vendido Jesus, tem trocado Jesus, talvez por sopa, tem trocado Jesus pelo mundo, sofre o preço. Israel perdeu a bênção por mandar José embora. A segunda coisa que Israel perde, eles perderam a graça. Quando Moisés tirou Israel do Egito, tirou através da graça. A lei não liberta, a lei prende. E Moisés não foi lá com a lei tirar Israel, foi com a graça. Mas quando eles vieram para o deserto, eles não queriam a graça, eles queriam a lei. Eles queriam dente por dente, olho por olho. E Moisés falou com Deus, o povo quer lei. E Deus falou, então dá lei para eles. E eles tiveram a lei. E quando ele aceitou a lei, eles perderam a graça. Eles ficaram sem a graça. Deus não queria dar lei para Israel. Deus queria dar graça. Foi assim que ele fez, tirando eles do Egito. Trouxe água da rocha, maná do céu. Ele trouxe para Israel as nuvens para fazer sombra, serpente de bronze para curar suas enfermidades. Mas eles não queriam a graça, eles queriam a lei. Eles perderam a graça, eles trocaram a graça pela lei. Isso está acontecendo muito nos lares. As pessoas não usam mais a graça para filho, para a filha, para o esposo, para a esposa. Hoje, as pessoas querem usar a lei. E a lei, nunca a lei levou eles para Canaã. Eles precisavam da graça para entrar em Canaã. Porque Canaã é o Espírito Santo. E a lei não leva nós ao Espírito Santo. A graça é que leva nós ao Espírito Santo. A lei não traz o Espírito Santo. A graça traz. Jesus era a graça. E quem trouxe o Espírito Santo ao mundo chama Jesus Cristo, porque ele é a graça e a graça traz Jesus. Israel perdeu a graça e ficaram com a lei. A terceira coisa que Israel perde foi Deus. No livro de Samuel, 1 Samuel, o povo se reúne e fala para Samuel, queremos um rei. Samuel se aproximou de Deus e disse, o povo quer um rei. E Deus falou, dá um rei para eles, Samuel. Eles não querem eu. Não é você que eles estão rejeitando, Samuel. O povo está rejeitando eu. Em 1 Samuel, capítulo 10, Samuel conversa com o povo dizendo, vocês acabaram de perder Deus. Oh, Israel perdeu Deus quando eles colocou Saul no trono. Perderam a bênção quando eles venderam José. Perdeu a graça quando eles quis lei. Agora eles perdem Deus quando eles querem o rei Saul. Quando a pessoa
perde Jesus, em seguida perde a graça. Quando perde a graça, em terceiro lugar, perde Deus. Israel perdeu Deus. Foi Deus que tirou eles do Egito. Foi Deus que trouxe para ele água da rocha. Era Deus trazendo para eles maná do céu. Era Deus vencendo as nações, derrubando o muro de Jericó e colocando Israel na terra prometida, que era Canaã. Mas Israel, eles não estavam contentes com isso. Não estavam contentes com o que Deus estava fazendo com eles. E eles rejeitaram Deus, aceitando Saul no lugar de Deus. Lê o livro de Samuel, 1 Samuel. Lê ali que você encontra Deus falando com Samuel. Eles estão rejeitando eu. E no capítulo 10, Samuel fala com o povo: vocês acabou de perder Deus. A quarta coisa que Israel perde, eles perderam o reino. Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrou em Israel, queimou os portões, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou Israel ao cativeiro. E eles nunca mais tiveram um trono. Nunca mais Israel teve um rei. Não. Nabucodonosor foi ponto final no reinado de Faraó, de Israel. Depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio os medos e os persas. Depois do Medo e os persas, veio a Grécia com Alexandre. Depois da Grécia veio Roma. E Israel nunca mais teve um trono. Se não teve um trono, não teve governo, não teve mais poder. Quando Jesus chegou, ele estava na mão dos romanos, era escravo do romano. E essa escravidão começou por Nabucodonosor. Primeiro, eles perderam as bênçãos, se tornaram escravos de Faraó. Depois, perderam a graça, se tornando escravo da lei. Terceiro lugar, perderam Deus, se tornando escravo do homem, chamado Saul. Em quarto lugar, eles perdem o trono, se tornando escravo de Nabucodonosor. E aí se estende até o dia de hoje. A quinta coisa que Israel perdeu foi o direito de ser filho de Deus. Porque Israel era servo e Deus quis transformá-lo em filho, porque Deus tem poder de transformar. Assim como ele transforma a água para vinho, ele transformou a terra sem forma e vazia para um jardim. Ele queria transformar Israel de servo para filho, mas Israel não quis. E Jesus disse: veio para o seu. João Batista é que disse, em 1 João 1, verso 12, veio para o seu, e o seu não recebeu, mas todos o que recebeu, teve o poder de ser feito filho de Deus. Jesus, em São João 3, conversando com Nicodemos, ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu e nem entrar no reino do céu. E o reino do céu é o Espírito Santo. Não pode ver o Espírito Santo e nem entrar no Espírito Santo sem o novo nascimento. Israel rejeitou o novo nascimento. Jesus veio trazer o novo nascimento para ele, mas eles rejeitaram. Rejeitando o novo nascimento, rejeita a posição de filho de Deus. Porque o novo nascimento é que leva a nós a ser filho de Deus. E eu sei que nessa hora alguém está perguntando: pastor, todos nós é filho de Deus. Não. A Bíblia não dá margem para esses pensamentos,
que todos nós somos filhos de Deus. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos nós somos criação de Deus. E criou Deus o homem. E criou Deus o homem. Criar não é filho. Filho é gerar. Filho nasce por ser gerado. Criação não é filho. Filho é o que se gera. E Deus não gerou, Deus criou o homem. Agora Jesus foi gerado. Ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparasse. Em outro lugar a Bíblia diz: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer de habitar. Em outro lugar ainda a Bíblia diz: eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Jesus foi gerado. E todo que aceita Jesus é gerado. Por isso, se nós não aceitar Jesus, nós somos criação de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Porque através de Jesus, nós se tornamos filhos. Adão foi criado. Deus criou Adão. E todo que vem de Adão é criatura. Mas Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Adão veio do pó, formado um boneco, e Deus soprou na sua narina. E ele se tornou um homem, um ser vivente. Jesus não, ele teve um ventre de uma mulher chamada Maria. Jesus foi gerado. O Espírito Santo descerá sobre ti, Maria, disse o anjo Gabriel, em Mateus capítulo 1, verso 18. O Espírito Santo descerá sobre ti e gerará Jesus. E José quis largar Maria, e o Espírito Santo disse: José, não tema largar Maria, a tua esposa, porque o que nela está gerado, não é criado, gerado, é o Salvador do mundo. Foi o que o anjo Gabriel disse para José. Não deixa Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Então o Espírito Santo gerou Jesus. E Israel rejeitou Jesus. E rejeitou de ser filho. Veio para o seu. Quem era o seu? Israel. E o seu não recebeu. Mas todo que recebeu, Pedro, Tiago, Maria, teve o poder de ser feito filho de Deus. Então essa ideia que todo nós é filho de Deus está errado. Todos nós somos criação de Deus. Filho só é aquele que aceita Jesus e tem o novo nascimento. O que é nascer de novo? É mudar de natureza. É uma mudança de servo para filho. Israel rejeitou. Essa foi a quinta perca de Israel. Perdeu a oportunidade de se tornar filho de Deus, de servo passar para filho. Nós encontramos Israel perdendo a sexta coisa. E a sexta coisa que Israel perdeu foi a remissão. Eles perderam de voltar novamente o princípio com Deus, voltar novamente no jardim do Éden, regressar. Eles perderam a remissão. Eles não quiseram a remissão. E quando eles perderam a remissão, que eles rejeitaram a remissão, eles perderam a herança. Perderam de ser herdeiro com Deus. Quando eles rejeitaram a remissão. O irmão Brana disse na mensagem, parente redentor, ele disse que Boaz remiu Noemi, mas ele ganhou Ruth. E na mensagem 70 semanas de Daniel, um do volume, o irmão Brana disse, Deus remiu Israel, mas Israel rejeitou. Assim como a rainha Vaste rejeitou o rei Assuero, e no lugar o rei Assuero colocou Esther,
assim Israel rejeitou Jesus, e no lugar de Israel, Deus aceitou nós. Nós entramos como Esther no lugar de Vaste, que é Israel. A rainha Vaste não quis vir na festa de Assuero, como Israel não quis vir na festa do Espírito Santo. O rei Assuero fez uma festa, convidou a rainha Vaste para vir, e ela não quis vir. O Espírito Santo estava fazendo uma festa no Calvário, derramando o Espírito Santo, a festa pentecostal. Israel rejeitou a festa pentecostal. E por rejeitar, Deus deixou Israel, e no lugar de Israel veio a rainha Esther, que essa entrou na festa pentecostal, rejeitada por Israel. A festa pentecostal era para Israel. Ele já vivia o símbolo dela no Antigo Testamento. Mas quando veio o cumprimento, eles rejeitaram. Ô Israel! Israel perdeu muitas coisas. Perderam as bênçãos vendendo José. Perderam a graça aceitando a lei. Perderam Deus aceitando o homem bonito e grande chamado Saul. Perderam o reino para Nabucodonosor. Perderam o direito de ser filho quando Jesus trouxe o novo nascimento. Perderam a festa pentecostal. Perderam, rejeitaram a remissão. Perderam o direito de ser herdeiro quando rejeitaram o Calvário. E último, a sétima perca, perderam a terra. Jesus disse: Israel, Israel, Jerusalém, Jerusalém, sentado no monte, Jesus olhando para Jerusalém, chorando, disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu reunir vós debaixo das minhas asas, como a galinhas reúne os seus filhinhos, e vós não quiseste. Ei, que a vossa casa vai ficar deserta, levado pelas nações serão, e pisado por eles. E nós encontramos que 40 anos mais tarde, o general Nero entrou em Jerusalém, matando todo o judeu, para cumprir aquela profecia de Jesus: aquele que tiver no telhado não desce, e aquele que tiver no campo não volta. E ai das grávidas naquele dia, cumpriu 40 anos mais tarde, quando Jerusalém foi fechada pelo exército romano, comandado pelo general Nero. Ali Israel foi levado cativo às nações, e nós sabemos que Israel viveu todo esse tempo espalhado pelo mundo, só tornou-se reunir em 47, quando as nações, através da ONU, se reuniu as nações, dando para Israel a terra de volta, mas nunca mais conseguiram a sua terra, porque até hoje estão lá batalhando, guerreando para pegar a terra que está toda dividida. Por que perderam a terra? Josué conquistou. Josué matou 7 nações para dar Canaã para Israel, e eles perderam. A primeira perca foi as bênçãos, quando venderam José. A segunda perca, perderam a graça, quando aceitou a lei. A terceira perca, perderam Deus, quando eles aceitaram Saul. A quarta perca, perderam o reino, quando foi escravo para a Babilônia. A quinta perca, perderam de ser filho de Deus,
de servo passar para filho, quando rejeitaram Jesus. E nós encontramos a sexta perca, eles perderam a remissão, perderam a festa, perderam a herança. E a última perca, perderam a terra. E você que está me ouvindo, também não está perdendo nada? Sansão perdeu o Espírito Santo quando Dalila cortou as suas tranças. E você, também não está perdendo? Será que você também não está perdendo a terra? Será que você também não está perdendo as festas pentecostais? Por rejeitar a remissão? Será que você também não está perdendo uma oportunidade de ser um filho de Deus? Será que Deus também não tem chegado em você como chegou em Israel? E você não está rejeitando Deus como Israel rejeitou? Será que você também não tem vendido José? E José hoje é Jesus? Será que você também não tem mandado Jesus embora do seu casamento, do seu lar? Como Israel, como os 10 irmãos de José mandou José embora? Será que não está acontecendo com você o que aconteceu com Israel? Preciosos irmãos. E por isso está em escravidão, está sendo açoitado, massacrado, por tirar José do seu lar, tirar José da sua vida, perdendo as bênçãos. Tem muitas pessoas que têm perdido as bênçãos, não são mais abençoados, só é escravo, vive açoitado, perdendo os filhos para os crocodilos. Será que você também não tem rejeitado a graça para ficar com a lei, com a punição, com dente por dente, com olho por olho? Será que você também não tem feito o que Israel fez? Abandonar Deus e aceitar Saul? Por Saul ser bonito? Por Saul ser um homem grande? Por causa disso rejeitar Deus? Israel fez isso. Será que você não está fazendo? Deixando Deus para seguir o homem? Será que você não está fazendo o mesmo trabalho que Israel fez? O apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas, capítulo 1, se eu for servir o homem, eu entristeço Deus, porque tem hora na vida, ou a gente serve o homem, ou serve Deus. Quem quer ser escravo do homem, não pode ser escravo de Deus, não pode ser prisioneiro de Deus. Israel rejeitou Deus por Saul. Será que você também não está rejeitando Deus pelo Saul desse dia? Pelos homens estudados, diplomados, falando bonito, sermão bonito, mas levando a igreja à escravidão. Saul, há muito Saul que leva o povo a abandonar Deus por causa da sua estatura, das suas grandezas. Saul levou Israel a abandonar Deus. E você, pregador, será que você não está levando o povo a abandonar Deus? E pensando que está levando o povo a Deus? Israel abandonou Deus por Saul. E tem muito fazendo isso hoje. Abandonando Deus pelo homem. Moça, abandonando Deus por moço. Moço, abandonando Deus por moça. Família, abandonando Deus por causa da formosura do homem. A quarta perca, perdeu o reino, perdeu o governo, perdeu a autoridade. Israel se tornou escravo das nações. Quando perde a bênção, quando perde José, vai perder a graça,
perdendo a graça, perde Deus. Perdendo Deus, perde o reino. E perdendo o reino, perde o direito de ser filho. E perdendo o direito de ser filho, perde a herança. E perdendo a herança, perde a terra. É só perca. Tem pessoa que vive só perdendo. Perde culto, perde ceia. É que nem Israel. Se você perde uma coisa, você vai perder outra. E você que vive perdendo culto, um dia você perderá Deus, como Israel perdeu. Israel não perdeu Deus primeiro. Deus foi o terceiro. Primeiro eles perderam José. Depois perderam a graça. Em terceiro lugar, perderam Deus. Porque Deus não vai ficar num lugar que rejeita José. E José é Jesus. Quem tem o Pai, tem o Filho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Para chegar a Deus, tinha que chegar por José. E como Israel rejeitou, então começaram a perder. E foi perdendo até que perderam a terra. E você, meu irmão, será que também você que perde culto, perde a oportunidade de batizar, perde a oportunidade de ser um cristão? Você está fazendo o que Israel fez, perdendo a oportunidade de ser filho de Deus. Veio para o seu e o seu o rejeitou. E quando você rejeita Jesus, quando você rejeita a oportunidade, você está fazendo o que Israel fez. Deus tem chegado em você, como chegou em Israel. Mas você faz o que Israel fez. Veio para o seu e o seu o rejeitou. Mas todo o que recebeu, teve o poder de ser feito filho de Deus. Aí fala de Pedro, Tiago, João, Mateus. Aí fala de Lucas. Aí fala de Maria Madalena. Aí fala da samaritana, que Jesus chegou a elas e elas não rejeitaram, aceitou. E elas teve o poder de ser feita filha de Deus. Mas Caifás rejeitou. E os outros rejeitou. Pilato rejeitou. Foi no palácio de Pilato, mas Pilato rejeitou. Foi no palácio de Herodes, mas Herodes rejeitou. E você? O que você faz com Jesus chamado Cristo? O mesmo que Pilato fez? Então, precioso ouvinte, que Deus pela tua graça te conserve. Que Deus pela tua graça, irmão que está ouvindo, não deixa você perder o que Israel perdeu. Porque Israel nunca mais conseguiu trazer de volta o que eles perderam. Nunca mais Israel foi abençoado, nunca mais Israel teve a graça, nunca mais Israel teve Deus, nunca mais Israel teve trono, nunca mais Israel se torna filho de Deus, sempre servo, nunca mais Israel é herdeiro, a não ser da terra, porque do reino eles não são, que perderam. Israel nunca tem festa, só aflição, guerra é o que eles têm, porque eles tiveram oportunidade de ter festa, rejeitaram, então eles têm que ter guerra, eles têm que ter aflição, é o que eles estão tendo, porque rejeitaram as festas. A rainha Vasta rejeitou a festa de Assuero, mas a rainha Esther aceitou. Venha para a festa também, não rejeita a festa, não rejeita de ser alegre para ser triste. Que Deus vai abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós desejamos.